Para a última palestra, então, do evento, com o tema Importância da certificação de produtos orgânicos e como obtê-la. Convido aqui à frente o médico veterinário, Dr. Evandro Richter, formado pela UFRGS, extensionista da Emater, CPRA e DR desde 1987, coordenador do núcleo do programa Paraná Mais Orgânico da região metropolitana e Vale da Ribeira. Boa tarde. A gente agradece a organização do evento pelo convite. A gente, como vai ser a última apresentação, a gente vai poder aproveitar também vários depoimentos aí que foram dados durante esses 2 dias, né, e para enriquecer um pouco mais a nossa apresentação. Então, o nosso tema era a importância da certificação de produtos orgânicos e como obtê-la. A gente teve depoimentos aí dos colegas do IDR, dos agricultores, né, de todo esse esforço, né, na produção de orgânicos, né, de todas as práticas que vêm sendo necessárias para produzir orgânico, né? Nós tivemos aí o Lucas, o Ícaro, a Simone, falando de práticas aí importantíssimas para nós estar obtendo a produção orgânica, e ela vai estar coroando, então, o que vai estar coroando esse esforço, né, é a certificação, que vai dar a garantia, então, desse produto orgânico. E a importância, eu acho que eu considero 3 aspectos fundamentais da importância da produção orgânica, né? Existem vários, né, mas 3 eu considero, no meu ponto de vista, os mais importantes. Uma é essa questão do cuidado da natureza, né? Nós tivemos aí vários relatos de práticas, né? Conservação dos solos, conservação dos mananciais, diversidade de produtos, de produção, a variabilidade de raças, né? Bem-estar animal, todos esses aspectos, né, que vão estar garantindo, então, uma preservação maior da natureza, o não uso de biocidas, de agrotóxicos, de adubos solúveis. Isso, então, é um papel importante na preservação do meio ambiente. A outra questão que eu considero importante, e aqui realçada pela questão do Renato, que falou, é a questão de saúde, né? Então, eu considero que o agricultor, o produtor orgânico, ele vai muito mais do que um produto, um morango, uma alface. Ele está produzindo saúde. Ele está produzindo saúde para o consumidor e para ele. Eu acho que esse depoimento que o Renato fez, né, do pai dele, né, eu acho que foi essencial. É isso que a Márcia, se eu não me engano, colocou também, que os dados aí que o agricultor orgânico tem muito menos problema de saúde, né, porque trabalha com produto saudável, e ele precisa não precisa, então, estar trabalhando com produtos químicos, com venenos, que vai fazer mal à sua saúde, ao meio ambiente e ao consumidor. E, por último, a questão da renda, né? A produção orgânica, ela propicia um valor a mais, porque é muito mais trabalhosa para fazer, dispensa mais mão de obra, mas ela também agrega um valor melhor e te abre canais de comercialização, né, que um produto convencional não tem. Então, esses 3 aspectos que considero importante, então nós estamos trabalhando com a agricultura orgânica. E muitas vezes a gente pensa, né, que a agricultura orgânica parece que seja uma moda aí dos últimos anos. Mas se a gente vai pensar na história da agricultura, a história da agricultura é a agricultura orgânica. A agricultura convencional, né, dos últimos 70, 80 anos, essa é uma agricultura que veio após da agricultura orgânica. Então, se a gente for pensar em toda a história, né,
nos 3, 4 mil anos da agricultura, ela sempre foi orgânica, né? E os últimos anos, né, então que a agricultura convencional ficou hegemônica, né? E para coroar todos esses esforços, então que entra o papel da certificação. A certificação que vai dar essa valorização desse produto, né, para o agricultor e para o consumidor. A normatização dos produtos orgânicos, né, ela iniciou em 2003, né, com a lei, né, do Sistema de Orgânicos de Produção e Atributos. Renato estava falando que ele tinha começado anterior a isso, né? Se a gente for pensar, então faz pouco menos de 20 anos, né, que existe então uma normatização do que é a produção orgânica. Eu me lembro, eu trabalhava em União da Vitória, o meu trabalho sempre foi com leite, e eu me lembro que eu fui visitar uma experiência que tinha na colônia Vitimarsum, com produtores de leite orgânicos, há mais de 20 anos atrás, né? É um trabalho belíssimo feito pelos agricultores, que não deu certo, porque eles produziam orgânico, mas não conseguiam vender orgânico. Porque naquela época existia lá o leite, quem é mais antigo, existe o leite A, B e C. Não existia leite orgânico e não existia outra forma de comercialização. Então eles não conseguiam vender o seu produto como orgânico. Por quê? Não existia uma norma do Ministério, né? Uma norma do Ministério da Agricultura dizendo o que é orgânico e o que não é orgânico. E essa norma inicialmente iniciou em 2003, né? E depois existem várias instruções normativas que tratam de cada produto, né? Armazenamento, transporte, como que deve ser, né? Produção aquícola, algodão, uma série de leis, né? Mas o que rege para nós, o que eu considero as leis mais importantes, as portarias, né? Uma foi a Instrução Normativa 46, que deu uma base por longo tempo de o que poderia, o que não poderia ser utilizado na produção orgânica e o que era realmente essa produção. E depois, agora por último, a Portaria 52, que atualizou então a Instrução Normativa 46, né? Então esse aqui é o arcabouço legal de dentro para o processo de certificação de produtos orgânicos, feito pelo MAPA. Bom, então disso aí nós temos a produção primária vegetal, né, que liga dentro daqueles aspectos que a gente comentou, preservação ambiental, diversidade de produtos, né, e outros aspectos que estejam ligados com essa produção primária vegetal, que é uma das unidades de produção orgânica. A outra é a produção primária animal, né? Então, linhas de certificação, né? A certificação ela pode ser dada só de uma produção, seja vegetal, seja animal, né? Também vendo todos aqueles aspectos de adaptabilidade de raça, bem-estar, né? Instalações adequadas para os animais. E também a questão de unidades de produção orgânicas, né, onde entra a linhas de processados, né, que utilizam de produtos orgânicos, sejam primários, animal ou vegetal, que então chega no processamento desses produtos. Aqui é só um exemplo de 3 processadoras aqui da nossa região, que trabalham então com produtos orgânicos já embalados, né, já dentro do processo de certificação. Bom, dentro disso aí, pessoal, dentro dessas normas então do Ministério, nós temos aí mecanismos, né, de garantia que a legislação brasileira dentro do MAPA ele disponibiliza então para os agricultores. São 3 aspectos: uma certificação por auditoria, né? Eu vou discorrer um pouquinho sobre cada uma delas.
o sistema participativo de garantia, né, e o controle social para a venda direta sem certificação, as OCS. Então, são 3 mecanismos de garantia, todos eles são chancelados pelo Ministério da Agricultura, né? Todos eles recebem um certificado de 1 ano, né? E o MAPA é o órgão fiscalizador. Dentro do processo de certificação por auditoria, né, nós temos empresas, e são públicas e privadas, que fazem esse processo de inspeções, né, e vão dar, então, a possibilidade desses agricultores se certificar. Nós temos no Brasil 11 certificadoras, né, que atuam, né, no Brasil, e nós temos 3, né, que têm uma atuação daqui do nosso estado, né, com mais força, que é o Tecpar, o IBD e a Ecocert, né. A certificação por auditoria, ela é uma certificação vertical, né, onde nós temos um técnico, um auditor, né, ele faz visitas, né, as inspeções individuais na propriedade, né, onde verifica, então, todos os processos, se está de acordo com a legislação, né, e é importante a gente tá falando que ele não faz o acompanhamento técnico, né, dessa propriedade. Ele vai fazer a auditoria, né, e a inspeção dessas propriedades. Ele não tem um papel de assistência técnica. Então, muitas vezes, isso a gente tem que realçar, né, que esse técnico não tem esse papel. Nós temos outros aspectos, né, da certificação. O Moacir levantou, principalmente com a rede Ecovida, que é o sistema participativo de garantia. No Brasil, nós temos 25 organismos de participação participativa de avaliação de conformidades, as OPACs, né? Aqui no Paraná nós temos uma só que atua, é a rede Ecovida, né? Ela tem a sede, não dá para dizer sede, mas ela iniciou no Rio Grande do Sul, né? Hoje é espalhada, como o Moacir falou, esse quadro aqui nosso é um pouco mais antigo, até por São Paulo, Minas e Bahia, né? Mas nós temos dentro do Brasil uma série de organizações, né, que fazem a certificação participativa. Esse sistema, tá? Então ele é uma outra forma de organização, né, onde estão grupos de agricultores, né, eles fazem esse papel, né, de certificação entre eles. Existe, então, uma responsabilidade, né, solidária desse grupo, né, aonde, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, existem visitas periódicas, né, desses grupos nas propriedades, e caso não haja caso haja problemas de não conformidade, ou que seja, vamos dizer assim, por algum motivo tenha sido excluído, tem que ser excluído o agricultor, todo o grupo é penalizado, né, porque existe uma forma solidária, tanto de cumprimento das ações necessárias para a certificação. Então, só para colocar um exemplo, né, então, dentro de cada núcleo aqui, nós temos, não é só agricultores, né, ONGs, consumidores, né, grupos de consumidores também fazem parte, né,
além dos agricultores. Então, cada grupo é um número muito grande de membros desse grupo, né, desse núcleo, e cada núcleo desse, há vários grupos que fazem parte. Tá? Aqui no Paraná nós temos vários núcleos, né? No ano passado houve a separação do núcleo Maria Rosa, se eu não me engano, aqui de Maringá, que foi, então, pelo grande número de agricultores, de membros deles, eles formaram 2 grupos, né? Então, a expansão dos membros da rede. E aqui na região metropolitana, nós temos o grupo Maurício Burmester do Amaral, né, que atende a região metropolitana e o litoral, né, e aqui, então, mostrando a diretoria, né, o Conselho Fiscal, uma reunião desse grupo, né, então, ligado à OPA, né, e à rede Ecovida. A forma, então, de fazer, não se chama de auditoria, né, os olhares internos e externos, então, é um pouco diferente do processo feito pelas empresas, né, de auditoria. Existe essa reunião do grupo, né, onde o grupo participa, então, cada reunião numa propriedade diferente, onde vai ser observado, vai ser um aprendizado desse grupo de práticas onde eles estão fazendo, e também uma avaliação de como está acontecendo esse processo de produção orgânica na propriedade. Então, uma forma de discussão, de observar também as não conformidades que está acontecendo nessa propriedade, que o próprio grupo se autofiscaliza. Isso seria o olhar interno. Além disso, existe o olhar externo, tá? Onde parte da diretoria, né, do conselho, onde existem pessoas formadas, então, para fazer esse olhar externo. Aqui nós estamos tendo uma oficina, né, onde foi feito capacitação para esses agricultores a ter esse olhar da propriedade, né, de como funciona esse olhar. Não é um compadrio, né, mas é uma forma de avaliação, né, de como está andando essa propriedade. Então, aqui nós estamos tendo, essa reunião foi em Adrianópolis, né, com os colegas do Paraná Mais Orgânico, fazendo, então, com esse grupo de agricultores, para capacitar os agricultores a esse olhar interno, e também alguns agricultores que fazem esse olhar externo, que são de outros grupos que, uma vez por ano, vão visitar essa propriedade, né, junto com técnicos convidados, né, para ver se todo o processo está ocorrendo de acordo com as normativas do Ministério da Agricultura. Nós temos ainda outra forma de certificação, que é o controle social, as OAS. OAS não, OCS. Eu tô com a OAS há muito tempo aí e não me sai da cabeça. As OCS, que é uma forma de controle social da produção. Eu fui visitar 3 anos atrás, foi antes da pandemia, uma propriedade na Argentina, muito interessante, onde o agricultor chamado Remo, né, ele, na província de Santa Fé, ele produzia, tinha produtos, a produção primária vegetal e animal, e produzia queijos, muito interessante, biodinâmico também, né? E ele vendia para a Argentina inteira,
né? Tanto produtos vegetais transformados como de animal. E ele não tinha certificação, né? E ele falava que a certificação era ele, era o nome dele, porque ele tinha um histórico de produção. Ele há mais de 40 anos, ele já produzia orgânico, e eu no final fui em outras propriedades que todo mundo conhecia ele e ele era uma referência. Então, ele tinha um controle, as pessoas acreditavam que ele produzia orgânico e era de acordo com as normas da Argentina de produção orgânica, né? Nós temos outra forma de produção, né, de certificação, mas nós temos um processo parecido, que é esse controle social, né? E nós temos 390 organizações de agricultores, né, que tem esse tipo de certificação no país, tá? Então, são grupos de agricultores, tá, que têm, por associação, por parentesco, né, que a credibilidade, quem acredita, é ele mesmo com a comunidade que compra esses produtos deles, né? Principalmente através a venda dos produtos através de feiras, né? Venda direta, e esses produtores eles não recebem o selo de garantia orgânico. Essa é a diferença. Eles não podem, eles não têm o selo de orgânico, que é esse que caracteriza aqui o produto orgânico, ele não pode colocar nos produtos. Ele recebe uma declaração, né, do MAPA, tá, do Ministério da Agricultura, que esse produtor e esses produtos que ele comercializa é orgânico, tá? Então, são formas, todas elas formas garantidas pela legislação brasileira. E, então, para esse processo, né, então, o agricultor, o conjunto desses agricultores tem que se cadastrar no MAPA, tem todo um processo que tanto os colegas do IDR como dentro do Paraná Mais Orgânico, nós fizemos isso com os agricultores, né, esse cadastramento desses produtores e também o acompanhamento. Aqui só um exemplo, né, de um trabalho realizado aqui em Rio Branco, que é a OCS que nós temos aqui na região, né, junto com os técnicos aqui, fazendo o acompanhamento dessa OCS, desses agricultores, e a visita na propriedade, né, onde estão fazendo, que é parecido com a participativa, né, então todas as reuniões também é feita de forma grupal. Então nós temos esses três tipos de sistemas de certificação, né, que são reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, né, que nós discorremos aqui, a parte de certificação por auditoria, o sistema participativo de garantia e o de controle social. Em todos esses sistemas, tá, nós temos uma documentação que é fundamental para os três. Tá? O plano de manejo, que é o retrato, né, da propriedade, das práticas que nós estamos fazendo nessa propriedade. Esse plano de manejo ele é feito anualmente, né, e normalmente varia em alguns aspectos, né, conforme o retrato da propriedade vai mudando, né, o que eu estou usando um plantio, eu posso estar mudando o plantio. Quando eu mudo esse plantio, eu tenho que estar informando nesse plano de manejo, tudo tem que estar relatado ali. O caderno de campo, que são anotações diárias, né? O dia que eu plantei, o que eu utilizei de produtos nesse plantio, sementes,
né, as práticas que eu estou fazendo diariamente e as anotações de compra e venda desses produtos. Então, esses são documentos essenciais que nós temos que ter para registro, né, para quando nós vamos sofrer uma auditoria, né, sofrer uma inspeção, nós termos os documentos para mostrar para o nosso auditor ou o nosso olhar interno ou externo, né, conforme é a nosso tipo de certificação. Nós temos períodos, então, quando a gente resolve, bom, eu vou passar para a questão da produção orgânica, né? Então, primeiro nós temos um período de transição, né? Então, até nós se adequarmos, né, com a nossa propriedade, né, às normas exigidas pela legislação de orgânicos. Aí se define, então, uma data, né, a data que seria tipo um marco zero, né, da onde a gente vai partir. E conforme a nossa atividade, cada um tem um período, né? Eu escutei um pouco ali que a produção animal ela requer um tempo maior. Na realidade, muitas vezes ela requer um tempo menor, né? Se eu for trabalhar com leite, por exemplo, o leite me determina um tempo maior. Não pela questão da produção do animal, que a produção do animal, no momento que eu já tiver a produção vegetal garantida, ele é de 6 meses. Mas, para mim ter uma alimentação para esses animais, né, no mínimo eu vou ter 12 meses, né, quando for pensar em pastagem, vou pensar na produção de uma silagem de milho, tem que ser orgânica para alimentar esses animais. Então, por isso que, por exemplo, na produção de leite, né, eu tenho que ter ele 6 meses da última vez que eu utilizei, por exemplo, um vermífugo químico, né, mas eu tenho que pensar na alimentação desse animal. Então, o período necessário para a conversão seria de 12 meses da pastagem, com 6 meses pensando só no animal. Esses 6 meses do animal, ele pode estar contado junto com os 12 meses. Mas se a gente for pensar em outras aves de postura, é um período mais reduzido. Cada um ele tem um tempo diferente. Bom, pessoal, aqui no Paraná nós temos um programa, eu acho que vale a pena a gente estar realçando esse trabalho realizado pela Superintendência de Ciência e Tecnologia, a SET, né, que é o Programa Paraná Mais Orgânico, né, que vem dando apoio, tem como objetivo apoiar os agricultores nesse processo de conversão, né, então, tanto na parte de conversão como na parte de comercialização, ele te dá, esse é o objetivo do programa, dar esse apoio, né, para os agricultores, e está junto o IDR Paraná, o TECPAR e o MAPA, né, e a gente atua em todas as áreas da certificação, tanto ela sendo auditada, como ela sendo participativa ou as OCS. No Paraná nós temos, então, vários núcleos, são 7 universidades estaduais, né, que abrangem todo o estado, além do IDR, que está aqui na região, são 2 núcleos do IDR, que está aqui na região metropolitana e Vale do Ribeira. Aqui nós temos as nossas colegas que são da região aqui de Rondon, né, de Maria com Rondon e Toledo, da UniOeste, uma das universidades que fazem parte do programa, né, então, e ali está, conforme a cor, né, da região,
a universidade ou o Instituto o IDR que atua. Então, nós temos a abrangência no estado inteiro, algumas regiões, e a região das colegas é uma região mais sacrificada, onde pega uma área bem maior, com um número de agricultores muito grande do sudoeste do Paraná, né, e todo o oeste do Paraná. Então, quem sabe a gente consiga ainda uma abrangência maior no futuro do aumento, então, dos núcleos dentro do estado. O Paraná Mais Orgânico, então, como eu falei, ele atua nas 3 formas de certificação, né? Na auditoria, nós temos também, faz parte do programa TECPAR, né? Aí nós atuamos na parte de apoio documental e assistência técnica, né? O TECPAR, quem faz a certificação, ele não faz assistência técnica. Quem faz assistência técnica e apoio nessas propriedades são os colegas do programa Paraná Mais Orgânico. Nós temos atuação também junto com a certificação participativa, com a rede Ecovida, onde prestamos assistência técnica, né, e junto com as OCS, no apoio documental, na formação e na manutenção dessa certificação e na assistência técnica. Então, a gente quer agradecer ao convite da Associação dos Agrônomos, por a escolha do tema para fechar, então, esse encontro. Acho que coroar todas as experiências que foram colocadas aqui, né? Colocamos o nosso núcleo do Paraná Mais Orgânico, do IDR CPRA, à disposição dos agricultores da região para o processo, então, de certificação da sua produção. Obrigado. Neste momento, então, deixamos aberto as perguntas. Se alguém tiver a fazer para o doutor Evandro, por favor, levantar a mão que a senhora entrega o microfone. Então, não tendo pergunta, desde já agradecemos mais uma vez ao médico veterinário, doutor Evandro Richter. Convido o Hugo novamente a fazer a entrega do certificado ao palestrante. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no nosso encerramento e agradecer a vocês que permaneceram até aqui, agradecer também as pessoas que estão participando via rede, pela internet, tá? Agradecer muito os palestrantes do IDR, do Fundepar, de todos que participaram aqui, tá? E a gente estava pensando então de criar um grupo. Agora, como você falou que tem um grupo, a gente ia tentar criar um grupo, a pedido aí a solicitação do colega, ela falou assim, criar um grupo para a gente continuar a conversar a respeito do assunto, que o desafio é muito grande. A gente sabe que a gente está começando, a gente entrou nessa batalha aí, não é para brincadeira. Então, como a coisa está crescendo e a gente precisa trocar mais informação, porque as informações estão muito isoladas, cada pessoal está num ponto e a classe toda, os produtores, tem muito, a gente conhece vários produtores que cada se sente isolado em suas regiões, em suas tarefas. Então a gente pensou em criar um grupo, mas você falou que tem um grupo já do IDR, e estava pensando assim, a gente está criar um grupo com esse nome aí, da associação e os orgânicos e os desafios que a gente vai ter para frente aí nos próximos anos. E daí a gente vai incluir todos os que estão inscritos aqui, e aqueles que não tiverem interesse de continuar no grupo, é só sair, tá certo? Então a gente vai colocar lá com o objetivo claro de que realmente chegar a atingir esses desafios. E a gente daí conta com as expertises aí do pessoal do IDR, tanto da parte de pesquisa quanto do pessoal de extensão, tá? Para que a gente consiga vencer parte dos desafios que vem aí junto com a agricultura orgânica. Obrigado a todos. Tá? Eu devolvo a palavra aqui para o nosso cerimonial.